Bom, então, desde o início do curso, a gente já vai ter essas vivências, tá? Algumas vivências são vivências de ferramentas específicas, outras são vivências de casos, né? Mediar um caso simulado. A gente vai ter diferentes formatos práticos ao longo do curso, no básico, no profissional e no avançado. Mas no profissional, quem optou por esse bloco de conteúdo, a gente consegue fazer mais casos inteiros. A gente tem uma carga horária a mais para poder desenvolver e praticar. E além disso, no profissional também, o que a gente vê são áreas específicas da mediação. Então, a gente vai ter diversas aulas sobre temas variados da mediação. No básico, a gente vê as linhas gerais, as estruturas que são comuns a qualquer área da mediação, além da conflitologia e de outras ferramentas. Eu vou falar aqui dos pormenores de caso a caso. E no avançado, para quem vai até o avançado, o que a gente tem é um grupo de técnicas e de ferramentas que a gente chama realmente de avançadas, porque elas estão bastante fora da grade curricular dos cursos convencionais. Então, aqui a gente migra porque nós chamamos de nova multidisciplinariedade em mediação, que é um avanço de perspectiva e a mediação ela já nasce, como a gente vai ver, em bases multidisciplinares, né? Ele é um curso todo formatado em bases multidisciplinares, mas lá no avançado a gente fala de uma nova possibilidade de multidisciplinariedade, outras ferramentas que a mediação clássica ainda não olha. E a gente vai olhar muito para uma estrutura chamada método autorreflexivo expansivo, que depois a gente vai conhecer bem mais detalhadamente. Mesmo no básico a gente já vai conhecer esse método, mas lá no avançado o que a gente consegue fazer é aprofundar. Então, esse método ele é dividido em 6 macrocategorias, que a gente vê até o básico, mas lá no avançado a gente vê as mais de 120 microcategorias estratégicas desse método. Então a gente vai num mergulho, num aprofundamento para quem chega até o avançado. Então é importante que cada um verifique o nível de envolvimento ou enfim, o interesse, qual é a medida das buscas de cada um. E a gente tem um respeito profundo por qualquer escolha que se faça. Cada módulo tem as suas... tem o seu brilho, né? Então, quem vai fazer o básico já vai sair daqui, com certeza, com um grupo de ferramentas e de técnicas. A gente já consegue olhar um processo de mediação num nível de condução, mas todo o conhecimento, né? Mesmo quem vai fazer só o básico ou quem vai chegar no avançado, o conhecimento nunca para, né? Então, a ideia é um estudo permanente sobre mediação. Nenhum médico que se formou parou de estudar, nenhum arquiteto está alheio às novidades. Então, mesmo quando a gente, no ano que vem, independentemente do desfecho que cada um tome, a expectativa é que vocês sigam buscando fontes de informação para um autoaperfeiçoamento progressivo, né? Mas aqui na finalização do curso, a nossa expectativa é que todos vocês consigam compreender efetivamente um processo de mediação, manipular as ferramentas desse processo de mediação, organizar, estruturar e dinamizar esse processo de mediação de forma prática. Tá? De forma, ou seja, trazer conteúdos que são conceituais, né, que são teóricos, para um fazer que ele atravessa, ele é perpassado pela nossa oralidade. Tá? Então, a primeira questão que eu queria trazer como uma reflexão coletiva é que, assim, conhecimento é muito bem-vindo, a gente vai dar indicações bibliográficas, livros e tal, mas eu tenho formado profissionais há muitos anos, né? Eu brinco porque as pessoas acham que eu sou mais nova do que eu realmente sou, mas tá ótimo, né? As mulheres normalmente, isso não é um problema. Mas, assim, brincadeira à parte, assim, a gente já formou centenas de pessoas, realmente. E o que eu posso dizer para vocês é que o que faz um mediador não necessariamente é a bagagem de literatura que ele tem. Tá? Mas é o que ele consegue fazer com o conhecimento que ele tem, como é que isso se traduz numa prática oral eficaz. Porque a oralidade, ó, ela é assim, ó, ela é dinâmica, tá? Então, às vezes, você sabe perfeitamente uma técnica, por exemplo, a externalização. Eu sei o que é exatamente a externalização, os parâmetros, como é que sabe. Mas a gente sabe executá-la? A gente sabe identificar a oportunidade em que ela pode ser executada ou quando ela não deve ser executada? E se sim, como ela é operacionalizada nesse contexto, com essas partes? Como é que eu trago o meu arsenal vocabular até, tá? Para entregar a ferramenta. Porque a gente vai trabalhar
essencialmente comunicação. A mediação, ela nasce num ambiente comunicacional, ela se desenvolve num ambiente comunicacional, assim como o conflito. Porque o conflito, mesmo nascendo nas vicissitudes da vida e das relações, sejam elas jurídicas, organizacionais ou interpessoais, ele se materializa numa prática comunicacional, até no silêncio. Existe conflito através do silêncio? Existe. Então, se o conflito ele se manifesta comunicacionalmente, porque o silêncio a gente vai estudar aqui é uma forma de comunicação, a gente vai aprender as ferramentas que também nesse ambiente comunicacional desconstroem o conflito. Mas eu já, desde o primeiro dia, queria deixar essa mensagem, que é, a gente está muito preparado para se colocar à prova, para a gente se lançar nas práticas. Então, a qualidade de vocês como profissionais, ela está absolutamente relacionada com essa abertura que cada um pode ter de se lançar na experiência do fazer. Não se aprende de outra forma a mediação. Que a gente pode dominar conceitos e não dominar a estrutura, tá? Então, essa é só uma primeira observação que é muito importante da gente ter. Então, o que eu já vou pedir é que, durante as práticas que a gente fizer, realmente a gente buscar se despir de timidez, se despir às vezes do cansaço, mas investir o tempo de vocês com qualidade para a gente vestir o chapéu da nossa prática e fazer. Então, em alguns momentos vocês vão ser convidados a atuar como mediador, outras vezes a atuar como parte, ou até mesmo como advogado, em alguns casos. E eu digo para vocês o seguinte, ser parte, teatralmente falando, né, num roleplay, é absolutamente útil para a gente entender o que uma parte passa quando a gente estiver lá na frente trabalhando como mediador. Então, passar por esse lugar de ser parte, de perceber quando vem uma intervenção do mediador, o que funciona, o que não funciona, o que gera desconforto, é absolutamente pedagógico. Então, não existe perda de oportunidade de aprendizado, tá? Então, o nosso curso ele vai sempre se entremesclar entre dimensões teóricas e consolidações práticas. Então, para fazer isso, a gente vai ter todo o nosso calendário estruturado, né, que o Lucas passou para vocês. A gente sempre deixa como, para quem quiser, aconselhamentos, assim, tenho disponibilidade para fazer práticas além dessas horas e aulas então, existem alguns casos que a gente pode passar para os alunos para eles treinarem, além do que a gente vai ver, tá? Inclusive, tem alunos que mesmo depois da finalização criam grupos de estudo com casos para seguir uma prática, para seguir consolidando conhecimentos, né? Mas isso é optativo, a gente está preparado para seguir aqui estritamente o calendário do curso, não vai ser exigido ou pedido de vocês que vocês trabalhem de forma obrigatória para o curso além da aula, mas para quem quiser, fica a sugestão de vocês aprofundarem a prática o máximo que vocês puderem, porque é na prática que surgem dúvidas significativas, é na prática que surgem os desafios, né? E quem já está no front sabe, mas enfim, porque também é na prática simulada que a gente tem uma grande vantagem que é o seguinte, eu errei, eu posso parar, eu errei, eu posso tirar uma dúvida. Na situação real eu não posso parar, eu tenho que seguir, independentemente do gargalo que se gere. Então, é muito útil, eu reforço isso porque não há aprendizado sólido em mediação sem esse componente, tá? Da vivência. Então, nós vamos ter o nosso calendário e vão ser ofertados para vocês também vídeos de aprofundamento sobre alguns conteúdos do curso. Então, a gente vai sinalizar, vocês vão receber links e aí vocês são convidados a assistirem esses vídeos de aprofundamento, porque aí a gente consegue ampliar um pouco o nosso uso do tempo juntos, né? Para ficar mais vívido. Então, algumas questões de aprofundamento para a gente ter mais folga, né? E utilizar o tempo de uma forma dinâmica aqui nos nossos encontros e sem gerar... E para manter aí o aprofundamento que a gente sempre gosta de ofertar nos cursos, os vídeos são úteis, tá? Mas são optativos, mas a gente realmente sugere que vocês, tendo disponibilidade, se organizem para assistir. Eles vão ficar disponíveis até 3 meses após a formação. Então, vocês também, quem não puder assistir junto, ainda vai ter um tempinho adicional para poder assistir depois. As nossas aulas são sempre gravadas, portanto, alguém que
perca alguma aula, pode pedir ao Lucas o link de acesso para assistir a aula que não pôde assistir, não tem nenhum problema, tá? E se for alguma atividade prática que tenha sido feita nesse dia, a gente pode organizar maneiras de vocês conseguirem fazer a reposição dessa prática, tá? E aí quem estiver nessa situação leva para o Lucas e a gente organiza, tá? O Lucas querido, você está por aí? Acho que eu não sei se ele nos escuta. Oi, Vivian, estou. Tudo bem? Você mostra no vídeo para você se apresentar aqui para o grupo, para eles te verem um pouquinho? Claro. Lucas Pontes, não sei se vocês haviam se visto antes, ele falou com a maioria de vocês, né? Lucas é aqui um grande colaborador aqui da casa, tá? Ele cuida dessa parte de gestão de cursos, mas ele também é mediador, ele é mestre em Direito, então ele vai dar suporte também do ponto de vista técnico aqui para vocês, vai estar conosco aqui em algumas aulas, tá? Tá no nosso time, é uma peça fundamental aqui no Mediação Brasil. E o Lucas, ele fica à disposição, né, Lucas, do grupo para qualquer questão que vocês precisem, enfim, acesso a conteúdos ou, enfim, qualquer questão que o grupo precise. O Lucas, né, é sempre muito gentil e muito solícito, colaborativo para ajudá-los aí de forma individual e de forma coletiva, tá? A gente, em geral, nas turmas, monta um grupozinho de WhatsApp, tá? Para facilitar a comunicação no ambiente virtual. O Lucas, ele está sempre nos grupos também, né? Mas se forem questões institucionais, a gente pede só que vocês tragam para o e-mail, né? Que são questões mais individuais, para o grupo ser mais um espaço de convivência, um espaço de troca, né? Com um suporte nesse ambiente virtual, mas se forem questões acadêmicas ou institucionais ou administrativas de quaisquer ordem, os canais podem ser o WhatsApp direto do Mediação Brasil ou os e-mails nossos, né? Que é cursos@mediaçãobrasil.com ou contato@mediaçãobrasil.com. Qualquer questão acadêmica do curso, eu tenho responsabilidade direta e fico aqui à disposição sempre para dar todo o suporte, né? Aqui a gente deixa muito o microfone aberto. É importante que essas nossas aulas sejam interativas, né? Então eu não vou monopolizar todos os tempos de fala. Eu quero que vocês se sintam, por gentileza, muito à vontade para tirar dúvidas, comentar, trazer referências, exemplos, porque isso vai enriquecer muito, né? Uma troca. Então eu estou num lugar que, a partir de vivências e experiências, vou trocar e trazer coisas com vocês, mas eu vou ficar muito feliz se vocês puderem também trocar aqui com o grupo. A gente é uma sinergia positiva, tá? Havendo necessidade, além do calendário, a gente pode fazer agendamentos de encontros excepcionais e sempre optativos, tá? Tudo que for feito fora do calendário não é obrigatório, é sempre no intuito, caso haja necessidade, de melhor acomodar todos, tá? E aí tem, portanto, também os vídeos, e vocês vão ter acesso também de forma digital ao material que a gente vai apresentando durante as aulas, tá? Então, um material que a gente vai compartilhar slides e conteúdos, vocês também vão receber links de acesso a esse material, na medida em que as aulas vão transcorrendo, tá? E eu vou fazendo também, ao longo do curso, e os outros professores, indicações bibliográficas específicas. Lucas, querido, você quer falar alguma coisa para o grupo? Quer comentar algo? Lucas, que também é professor de Direito. Consegue me ouvir? Quero apenas desejar as boas-vindas a todos, dizer aí que a casa está toda aberta, né, e à disposição. Naquilo que todo o suporte que for necessário, podem contar comigo, assim como com a doutora Vivian também. Eu que fico aí mais na fronteira, né, mais diretamente com vocês, mas ela também é totalmente acessível, conforme ela disse aí. Tudo me coloco aqui inteiramente à disposição, seja em ligações, até mesmo no grupo que eu criarei, ou individualmente, ou por e-mail, tá bem? Então, sintam-se todos abraçados nesse friozinho carioca e desejo a todos um bom curso, possamos aí aproveitar e ter, né, todo
esses objetivos em que vocês almejam, que eu pude escutar cada um de vocês aí alcançados. É um prazer para a gente poder atuar aí na colaboração, tá bem? Muito obrigada, querido. O Lucas, ele é um amor. Vocês vão ver isso aí ao longo do curso. Obrigada, Lucas. Se você quiser fechar, pode estar convidado a fechar ou não aí o vídeo. Era só para vocês verem um pouquinho os rostos, né? Bom, a gente pede, por falar nisso, assim, que os alunos, eles, por gentileza, mantenham os vídeos abertos, porque isso tem sido um pedido do CNJ, né, indiretamente do CNJ nessas formações virtuais, né? E também porque aí a gente fica mais próximo um pouquinho, né? Claro que excepcionalmente alguém precisar desligar um pouco o vídeo, se ausentar não tem problema, mas em linhas gerais a gente pede a gentileza de que o vídeo possa estar aberto ao longo dos trabalhos. Algumas aulas a gente vai criar nas práticas salas separadas, então a gente vai ter práticas desmembradas em grupos ou duplas, dependendo da dinâmica. Cada aula tem a sua própria dinâmica e o seu próprio conteúdo, e qualquer dúvida eu vou estar aqui sempre à disposição para comentar. Outras questões práticas, né? Trabalhos de conclusão de curso, né? E a frequência. O curso, por uma demanda também do CNJ, a gente solicita a frequência de 90%, tá? Mas a gente entende que aquelas aulas que a pessoa não assistiu, não pôde estar presencialmente, por isso que o videozinho eles pedem para ficar aberto, vocês podem fazer a reposição depois, tá? Então é só cuidar de que a gente tenha esses 90% cobertos, né? Mas eu tenho certeza que tem um grupo muito interessado, de muita qualidade, a gente não vai ter nenhuma questão com isso. E também qualquer questão específica, vocês também sempre podem nas próximas edições fazerem reposições específicas, eventualmente, que vocês queiram fazer. Mas o vídeo, em geral, ele cobre todas as necessidades, tá? Vocês vão conseguir finalizar o curso esse ano, ainda que não tenha alguma dificuldade de estar presente em alguma aula. Como eu falei, os módulos básico, profissional e avançado, né? Eles têm calendários específicos, então, na verdade, quem faz o avançado vai até o final do calendário e tem as datas específicas que vão cobrindo o básico e o profissional. Vocês já estão informados disso. Mas, havendo qualquer questão de migração, o Lucas, ele acompanha. Em geral, muitas pessoas se animam fazem. É muito comum ter as migrações, mas eu quero deixar todo mundo muito à vontade, cada um vai sentir até onde quer ir, o que é suficiente, o que não é suficiente. Mas o meu dever é só ser muito transparente como é que essas dinâmicas elas se dão aqui dentro da estrutura, tá? Eu gostaria de fazer uma apresentação do conteúdo, mais especificamente que a gente vai cobrir, para a gente ter essa visão panorâmica, e falar das questões também dos trabalhos, né? O curso, ele pede, além da presença, né, virtual, no nosso caso, a participação nas práticas, né? Então, essas práticas, elas têm, muitas delas, um pequeno materialzinho que vocês preenchem a partir do que é feito, tá? Não toma tempo de vocês, não é o objetivo consumir tempo, o nosso objetivo é consolidar aprendizado, tá? Então, vão ser passadas essas atividades, são formulários específicos, de rápido preenchimento, mas de importante sedimentação, porque às vezes a gente refletir sobre o que acabou de fazer enquanto está fresco, dá insight do que a gente está aprendendo, tá? Então, a gente pede a gentileza de que vocês possam cobrir esses relatóriozinhos simples que são feitos a partir das práticas, e no final a gente tem o pedido também de uma dissertação que ela é entregue, tá? Aí vocês têm até 60 dias depois da conclusão do curso, podendo ser estendido a 90 dias para entregar tanto os formuláriozinhos das práticas, para quem não fez, mas a nossa recomendação realmente é de que vocês façam enquanto está fresco, né? Porque eu acabei de fazer algo, depois se eu for deixar para fazer 3 meses depois, talvez a nossa memória não esteja tão fresquinha. Então, como é algo ágil, a nossa orientação é que vocês tentem fazer de forma mais imediata. Mas quem precisar pode usar esse tempo adicional para entregar, tá? E é uma dissertação que, quando estiver mais para o final do curso, eu vou explicar como é que ela se dá. Ela é simples, mas ela é uma descrição
do processo de aprendizado de vocês e da constituição dessa identidade profissional nova que vocês vão ganhando ao longo do curso, que é de serem profissionais agora mediadores. E aí depois, mais para o final, eu vou explicar um pouco dos parâmetros para a redação, não é algo longo, 5 páginas ali é mais que suficiente para a gente cobrir isso. O que eu sugiro, né? Tem um caderno, faça um caderno, não sei se vocês gostam disso ou não, mas muitos alunos depois do curso namoram os próprios cadernos e isso é útil, porque é no caderno que às vezes a gente, isso eu tive uma ideia, eu guardo, registro ali. Os cadernos ajudam vocês a fazerem essa dissertação final também, porque não é uma dissertação que vocês precisem fazer sínteses dos aprendizados, ela é mais autoral, né? É mais a experiência de vocês nessa construção formadora, porque como eu falei, tudo vai passar pela prática também, né? Não é só conhecer, não é fazer resumo de um capítulo de um livro, né? Então é até 5 páginas, um pouquinho menos não tem problema, mas é para honrar o esforço de vocês. Então assim, a gente tenta minimizar o impacto, não é para dar trabalhos excepcionais, mas a gente precisa honrar o esforço de vocês de estarem fazendo essa formação e ter alguma consolidação desse material, até para honrar aí também, né, o que os credenciamentos do Mediação Brasil fazem. Então, a gente vai orientar na medida em que os trabalhinhos eles apareçam, e essa dissertação final eu já deixo vocês alinhados, e a dica maior é o caderno, tá? Quem não puder fazer, muito comum os alunos trocam caderno, enfim, podem voltar a acessar os vídeos, quem perdeu alguma coisa, e a gente está aqui à disposição sempre para tirar qualquer dúvida, tá? Então, isso em termos práticos. Alguma dúvida até aqui, queridos, sobre a parte prática do curso? Não? Tá. Então, não é o objetivo onerar. Eu tenho uma dúvida. Pode falar, querida. Essa dissertação, ela é no final do profissional, do módulo profissional, ou é para cada módulo ter uma dissertação? Independentemente do módulo que você faça, a gente pede para que seja entregue a dissertação. Você vai fazer a dissertação até onde você foi. Certo. Então seria uma só, não se você... Uma só, não precisa ser mais. Ok, tá bom, obrigada. Eu tenho uma dúvida, vocês vão liberar já um calendário sobre as aulas que serão sábados? Já tá pronto. Vou pedir para o Lucas mandar para vocês. Tá bom? O calendário já está tudo planejado. Tá ótimo. Tá bom? Mais alguma dúvida até aqui? Não? Tá. Então, assim, o objetivo realmente não é onerar vocês, mas é honrar o trabalho, né? O investimento de tempo e a opção que vocês estão fazendo. A gente precisa de alguma materialidade para consolidar isso. Então, a opção é não fazer uma prova, não fazer um exame assim e deixar algo um pouco mais aberto à luz até da própria mediação, tá? Mas a gente realmente pede que vocês, por gentileza, participem das práticas. Porque até para vocês se apresentarem profissionalmente depois, se vocês não tiverem isso, a insegurança ela é muito maior. Tá? Então, é importante a vivência. Tem outras formas de prática profissional também, que mais adiante no curso eu comento com vocês. Eu estou mais comentando desse ciclo aqui do trabalho, que é o módulo teórico com prática simulada, que é o que nós estamos cursando, tá? Eu vou, então, abrir aqui o vídeo, compartilhar a tela com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso programa do curso. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Só um instantinho. Essa aqui é a apresentação que vocês receberam, mas a gente vai saborizá-la, né? Vamos entender um pouco o conteúdo, efetivamente, tá? Então, assim, só para vocês saberem, né? Tem uma nota ali, depois se vocês quiserem reanalisar o conteúdo. O que está em azul são conteúdos mais exclusivos, né? Que não estão nos conteúdos pedidos pelo CNJ, né? As formações exigidas pelo CNJ, só para vocês terem uma dimensão, são formações de 40 horas, mas a gente realmente entende que 40 horas é um tempo muito enxuto para as pessoas conseguirem efetivamente tatear a ideia da mediação. E é por isso que a gente faz uma oferta com uma carga horária maior, tá? E aí, efetivamente, né, a quantidade nesse ponto, o que ela implica? Ela implica
um envolvimento prático com aquilo. Quanto mais tempo eu tenho dedicada a uma atuação ou uma temática, naturalmente a minha familiaridade com aquela temática aumenta, a minha intimidade com aquela temática aumenta, né? Então é nesse sentido que a carga horária ela joga no curso. Mas, né, a gente vai conseguir fazer um ótimo trabalho em todos os níveis, no básico, profissional e avançado. Então vamos entender um pouquinho aqui da estrutura do curso, tá? A gente vai ter um bloco de conteúdos sobre essa ideia da cultura de paz e dos métodos de resolução de conflitos, tá? Então, a ideia é que a gente fazer um passeio sempre sobre o panorama nacional e internacional. Então, não vamos ver apenas os horizontes que o Brasil já trilhou. Vamos olhar para fora, ver o que a gente pode aprender, o que já foi desenvolvido lá que a gente pode trazer para cá. Não copiando, mas que ideias podem ser inspiradoras, tá? E aí eu vou apresentar para vocês o meu filho, né? Aqui, deixa eu mostrar. Vocês estão vendo? Vocês conseguem me ver na janelinha? Tá? Então esse aqui, ó, deixa eu botar para cá. Esse é o livro que a gente está lançando esse ano, que é o Mediação, uma nova perspectiva de justiça, que é um livro que eu coordenei, que é uma coletânea de artigos com autores de 12 países diferentes. Vou tentar lembrar aqui rapidamente, né? Brasil, Dinamarca, Noruega, Inglaterra, França, Espanha, Itália, Portugal, Suíça, Argentina e outros, tá? São 10 países europeus, Brasil e Argentina. Então, tem grandes nomes aqui da conflitologia mundial, o prefácio é do ministro Luiz Roberto Barroso, a gente vai fazer um lançamento bonito dele no final do ano, num evento internacional, mas isso aqui é para dizer para vocês de onde vem, tá? Isso aqui, eu estive com essas pessoas nesses países, então muito do que a gente vai ver no curso é essa coletânea aí de experiências, tá? E coisas dos Estados Unidos também, eu tive em organizações grandes de mediação em Nova York, em São Francisco, e eu não estou falando isso nenhuma questão de ostentação de forma alguma, é só da gente entender que o que se faz numa localidade pode ser enobrecido com o que está sendo produzido multilateralmente, e a ideia é a gente fazer esses intercâmbios, tá? Então, muito bem. Então, dentro da ideia de métodos de resolução de conflitos, aqui é a gente poder ver onde a mediação ela se encaixa dentro dessa ideia de cultura de paz, e dentro do espectro de processos de gestão de conflitos. A gente vai ver que existe a gestão de conflitos, a gestão positiva de conflitos, e dentro da gestão de conflitos e da gestão positiva de conflitos, uma variedade de métodos variados. A mediação é um deles. E a gente vai ver que existem os métodos clássicos, que a gente vai estudar, que são a mediação, a conciliação, né, a arbitragem e o paradigma do poder judiciário. Mas existem uma série de outras metodologias que não são muito utilizadas no Brasil e que a gente chama de nova geração de métodos que a gente vai poder apresentar também no curso. Então tem o Neutral Fact Finder, Mediar, tem uma série de outros conteúdos que não... Aqui no Mediação Brasil a gente até utiliza alguns deles, mas é muito incomum, embora seja uma tendência aí de possibilidades. Então o nosso objetivo é entender onde nós estamos no mundo e onde nós estamos no tempo, né? Em termos do que já foi produzido, do que pode ser produzido. Aí, né? Dentro dessa questão toda de inovação. E aí a gente vai falar sobre multiprocessualismo e a gente vai entender que essa diversidade de métodos, na verdade, elas oferecem hoje, no mundo contemporâneo, um cenário muito distinto do que a gente tinha algumas décadas atrás, e a gente vai aprender que os métodos não são melhores ou piores entre si. Eles podem ser mais ou menos adequados para um tipo de conflito e de outro. Então, parte da nossa inteligência é em analisar as características de um determinado conflito e endereçar esse conflito para o método que melhor o acolha, que melhor tenha condições de dar respostas àquele conflito. E entender também que os métodos eles podem ser escalonados. Então, a gente pode ter a experiência de um determinado método e migrar para outro. Eu falo isso porque, por exemplo, é muito comum hoje você utilizar a mediação numa dobradinha com a arbitragem, por exemplo, né?
Então, a gente tem que conhecer um pouquinho de outros métodos, porque às vezes a mediação ela dá mão de forma escalonada para um método ou que lhe antecede ou que vai ser superveniente, dependendo do caso. Mas a gente vai ver isso ao longo do curso. Então, é importante ter esse espectro claro, tá? Aí a gente vai ter um módulo sobre conflitologia. Vocês vão receber um vídeo também sobre isso, de aprofundamento, né? E a ideia é a gente conhecer um pouco mais as vísceras do conflito do ponto de vista teórico, né? O que a moderna teoria do conflito nos diz. Então, eu já posso adiantar que hoje, de forma contemporânea, tudo que se produz em termos de ciência da conflitologia está no sentido de entender o conflito não como um mal a ser negado ou a ser suprimido, tá? Mas como uma força potente, tá? O conflito ele é fluxo, ele é força, ele é movimento, que pode ser canalizada de várias formas. Então, na verdade, os aspectos potencialmente negativos do conflito não são intrínsecos a ele, mas muito provavelmente eles estão relacionados com a maneira como essa força do conflito ela foi conduzida, ela foi dirigida. E a gente pode fazer isso de formas construtivas ou destrutivas. E aí a gente vai aprofundar esses conceitos no módulo de conflitologia. E, sobretudo, a gente vai aprofundar num modelo teórico que me parece bastante relevante, que aqui no Brasil quase não se estuda, tá? Mas, assim, eu trago isso muito porque, assim, eu morei muitos anos em Barcelona e lá a Espanha é um pouco a terra da conflitologia na Europa. Eu não vou dizer que é a capital da conflitologia, mas, assim, tem ali um celeiro de estudo conflitológico grande, tem grandes autores. A gente tem o Vinha Mata, a gente tem o professor Redorta, né? Ambos estão no livro que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai respirar um pouco dos áreas da conflitologia. Eu vou dar bastante dica bibliográfica para quem quiser aprofundar. Mas a mediação no Brasil hoje ela é muito pouco aprofundada em termos de conflitologia. E aqui, sobretudo, desse módulo que eu queria sugerir a vocês, é essa compreensão do que a gente vai estudar do método CAT, do professor Redorta, que ele fez um estudo que identificou 16 categorias de conflitos, 16 tipologias de conflitos específicas. Então, segundo ele, qualquer conflito hoje, vou voltar aqui um pouquinho, qualquer conflito hoje, ele pode, seja um conflito doméstico ou um conflito internacional, ele estaria vinculado a um padrão conflitivo, ou alguns padrões. Então, ele mapeia 16 padrões conflitivos diferentes que a gente vai conhecer, né? Tem um vídeo específico que a gente aprofunda isso. E é importante a gente conhecer esses padrões, porque isso dá informação para a gente para compreender os fenômenos conflitivos quando eles se apresentam, tá? Então, por exemplo, vai ter padrões de conflitos por recursos escassos, outros por incompatibilidades persistentes, enfim, são vários os tipos de conflitos diferentes, cada um com as suas categorias, tá? E aí isso dá algum amadurecimento para a gente. Outros autores fazem estudos semelhantes, mas a gente traz aqui o professor Redorta porque ele faz uma roupagem contemporânea bastante interessante. Ele é um ser humano muito bacana. Também está no livro aqui que a gente publica. Ele tem vários livros dele também que a gente indica, tá? Mas aí a gente vai aprofundar estudos e reflexões variadas sobre o conflito. Vamos usar outros autores de referência, como o professor Galtung, que é Johan Galtung, norueguês, que é quem faz aqui a introdução dessa obra, que é o maior conflitólogo do mundo, né? Ele já é um senhor de mais de 80 anos. Quem quiser a curiosidade, eu tenho uma entrevista dele que eu fiz com ele no Fórum de Mediação de 2012, no Fórum Mundial de Mediação de 2012, eu fui palestrar lá, tem um vídeo da minha palestra para quem quiser, ela está em espanhol, e aí eu falei, eu não posso perder a oportunidade de entrevistar esse senhor. Então eu peguei as pessoas que eu admirava ali, tem algumas entrevistas pontuais, é uma entrevista pequenininha, bonitinha, mas ele é aquele senhor fofinho que a gente tem vontade de levar para casa. Então, mas é um craque com muito conteúdo, né? Até algum tempo atrás, a brincadeira que se dizia era que ele era autor de mais de 50% da produção bibliográfica mundial. Então, é uma referência. A maior parte das obras dele estão em inglês. A gente traduziu essa introdução para o português, mas tem também coisas em espanhol.
Ele é uma pessoa que é sempre muito convidada nesses conflitos internacionais a opinar. Ele, sim, nas grandes guerras mais recentes, nas últimas décadas, ele sempre está na mídia. Enfim, é uma referência para a gente ter também, e a gente vai falar de outros, tá? Então, esse é o módulo de conflitologia. Qualquer dúvida eu vou respondendo, tá, gente? Hoje é o dia da gente entender a nossa árvore do conhecimento. Deixa eu voltar aqui a dividir a tela. Depois, nós vamos ter um conteúdo específico sobre o marco legal da mediação, então entender a lei de mediação, né, as interseções da mediação com o direito. Então, é uma aula que a gente se dedica a essa fronteira da mediação com o direito, como ela é regulada, as questões do Código de Processo Civil. Então, é um conteúdo que a gente precisa passar, porque ele é obrigatório, tá? Ah, Vivian, mas eu não sou advogada, eu não tenho conhecimento do direito. Não tem problema nenhum, tá? A gente tem um histórico aí de anos formando mediadores que não são da área do direito. Eu sempre trago essa referência, né? Quando a lei de mediação ela estava sendo discutida aqui no Brasil, né? A lei de 2015. Então as discussões elas foram anteriores, teve vários projetos de lei, uns engavetados, aí ressuscitaram outros e tal. Mas quando chegou num nível de discussão em Brasília maior, eu recebi na época lá de Brasília um pedido para dar um parecer, né? Eles como especialista na área da mediação. E olha a discussão era se o mediador ele necessariamente teria que ser advogado, ele poderia ser de outra profissão. Isso estava sendo discutido na lei brasileira, né? E, na verdade, a tendência internacional é você abrir isso para além do direito, porque a mediação, o direito é um braço e talvez o menor da ideia da mediação, né? Então, na verdade, a gente tem grandes mediadores que não necessariamente são do mundo do direito. Então, eu estou falando isso como uma nota de tranquilidade para que quem não é do ramo, tá? São conceitos que são absolutamente aprendíveis, não é nada do outro mundo, tá? Sobre o direito e a mediação, a única questão que a gente traz é o seguinte: ah, Vivian, eu não sou advogado e gostaria de trabalhar com mediação empresarial. É possível? Claro que é possível. Você vai trazer outras bagagens para aquela sua intervenção, mas talvez o que seja necessário é fazer alguns deveres de casa, né? Que é entender o contexto da atuação que você está falando, que você vai tratar, compreender aqueles cenários, mas não é nada insolúvel, tá? Eu tenho grandes mediadores, a gente vai ter provavelmente o professor Javier, que é psicólogo, é um craque na Europa e não é advogado, tá? O outro autor aqui do livro também, que ele é na verdade, um dos grandes nomes da mediação empresarial na Alemanha, historiador, tá? Então, para dizer para vocês que o direito não é uma amarra, mas em algum contexto, se você vai se especializar, você tem que entender os contornos, tá? Então, aqui o que a gente vai estudar é o marco legal, que é a lei de mediação e outras normas, mas eu já deixo a dica de que, se eu quero atuar numa área específica, talvez seja interessante conhecer aquele entorno, tá? O que é superável. E aqui a gente dá todo o suporte, inclusive para quem precisar bibliográfico, para compreender as ferramentas que, se não forem do domínio individual. Então, voltando lá da lei de mediação, quando me pediram para esse parecer, obviamente meu parecer foi no sentido de que não era necessário a profissão do direito. Eu fundamentei isso com base em todo o movimento internacional. Felizmente, isso foi predominante no momento que as comissões estavam votando, né? E hoje isso não é uma dúvida sequer, tá? Então, quero dizer que todos são bem-vindos a contribuir com a mediação. E ela vai ser muito singular pela biografia de quem ocupa o lugar de mediador. Então, a gente vai ter tantas possibilidades de mediação quanto profissionais que vestem o chapéu de mediador. E cada um vai poder trazer a sua riqueza a partir da sua singularidade biográfica. E eu falo isso com toda a honestidade, porque eu acredito nisso, tá? Então, o que a gente vai aprender aqui é um formato de mediação que não é cópia. Aqui o nosso objetivo é que vocês se descubram quem serão vocês como mediadores, tá? Que potencialidades e características pessoais
vão contribuir para uma forma de fazer mediação mais qualificada. Exemplo, tem pessoas que têm um senso de humor muito fino, né? Agradável, são pessoas que trazem uma leveza naturalmente para o ambiente. Não necessariamente trabalhar com gestão de conflitos significa você tensionar o ambiente, ou você ser sisudo, ou você ser muito sério. Então, quem tem que inclusive é uma competência que a gente vai estudar adiante, essa possibilidade de alteração do clima de um determinado ambiente, a gente fala disso sobre a gestão do humor, né? Pode trazer essa sua aptidão para um contexto mediador. Tá? Isso pode ser muito bacana. E outras pessoas que são mais contidas ou mais sérias, talvez não tenham esse atributo, mas podem colaborar de outra forma. Então, o que eu quero dizer é que o nosso trabalho aqui é entender quem nós seremos como mediadores e potencializar aquelas nossas singularidades para o nosso trabalho. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Ótimo. Tá? Então, o fulano faz muito bem, eu queria ser igual a ele. Isso a gente tem que combinar, que a gente não vai pensar assim. É o que de mim há de melhor para que eu faça aquilo que só eu poderei fazer. Tem coisas que da maneira como vocês farão, só vocês podem fazer. Olha aqui, ó, não existe outra. Não. A vida ela é tão incrível que tem 7 bilhões de digitais diferentes. Não existem digitais iguais. Tá? Então, o que os constitui biograficamente é a riqueza que vocês vão poder trazer de forma singular para os processos que vocês forem trabalhar. Eu queria que vocês acreditassem nisso, porque isso é bem real. Tudo bem? Eu não estou ouvindo, mas a gente vai brincando de mímica, né? No curso. Então, ótimo. Então, vou voltar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Posso seguir? Posso. Vamos lá. Deixa eu seguir dividindo aqui a tela. Tá? Bom, nós também falaremos sobre, né? A mediação se desmembra em 2 grandes nichos, né? Que é a mediação judicial e extrajudicial. É conteúdo obrigatório a gente falar sobre a mediação judicial em linhas gerais, né? Então, a gente vai falar dos 2 nichos, da mediação judicial e a extrajudicial. Então, dentro da ideia da mediação judicial, a gente vai compreender o que é a política judiciária nacional de tratamento adequado de conflitos, né? Como é que ela se estrutura, desde o órgão de cúpula, que é o Conselho Nacional de Justiça, aos NUPEMECs dos estados, aos SEJUSCs, como é que é a prática disso. Tá? O Lucas, ele tem essa experiência também que ele vai poder dividir com vocês aqui, da vivência dele na mediação judicial, e tem outros professores também aqui. Eu, Vivian Gama, pessoalmente, fiz uma opção de trabalhar estritamente com a mediação extrajudicial, tá? Por escolher uma frente, né, de trabalho, mas tenho aí um histórico de já ter apoiado políticas e estruturações dentro dessa área de mediação judicial, tá? E outros professores vão vir também para poder dar esse apoio. E aí depende também dos interesses de cada um, e num outro momento mais adiante a gente vai falar dessas especificidades, tá? Por fim, a gente chega no tópico da mediação propriamente dita, tá? Aí eu vou fechar aqui um pouquinho para a gente conversar sobre isso. Peraí. Então, aí a gente vai chegar na lindeza da mediação, que é conhecer a estrutura, dissecar o método. E o que a gente vai fazer é guardar a maior quantidade de tempo possível para esses conteúdos, tá? Que são o do fazer. Então, algumas coisas a gente complementa com vídeos para a gente guardar aqui o nosso precioso tempo juntos para aprender a fazer. Tirar dúvida, errar e acertar, e ir fazendo e conseguir avançar. Então, quando a gente estuda mediação, a maneira pedagógica que nós no Mediação Brasil encontramos melhor para poder definir isso foi feito, gente, com base em muita pesquisa. Eu já tive em espaços formativos nos Estados Unidos, na Inglaterra, estruturas na Espanha, e na Itália, em vários lugares. Então, assim, o que a gente está trazendo aqui é um filtro
de experiências que foram avaliadas qualitativamente como interessantes, da maneira como apresentar, mas a gente tem que guardar alguma fidelidade com o CNJ. Então, a gente cumpre o conteúdo deles e avança, como eu falei, naquilo que não é coberto lá. Então, como é que a gente vai aprender mediação? A gente vai desmembrar o conteúdo da mediação em procedimento da mediação, tá? Então, entender as etapas do processo de mediação. Existem etapas, né? Esse processo de mediação, a gente vai aprender que ele não é necessariamente um processo linear, tá? A gente vai entender o processo de mediação como um processo circular, porque ele pode... É uma linha de tendência, mas que você pode dar passos atrás para dar passos à frente, porque aí o importante, sobretudo, é que o processo ele seja moldável a cada situação de conflito, tá? Então, a gente vai sair, por exemplo, de uma visão linear que o processo civil tem, das suas fases que se sucedem e são programadas e planejadas e não há marcha ré. Não. Aqui a gente vai entender que o processo ele é desenhado pelo profissional mediador, e a gente vai entender as estratégias do desenho desse processo, tá? E que ele pode ser modulado. Um caso muito semelhante ao outro pode ter formas procedimentais diferentes. E não tem nenhum problema com isso, mostra riqueza, tá? Então, a gente saber as possibilidades e escolher as melhores formas de desenvolver isso. Então, o procedimento no seguinte sentido, das etapas, tá? Das sugestões de etapas, porque como a gente viu, é circular. E aí a gente vai aprender que ao lado das etapas, né? A gente vai ter um slide que a gente vai mostrar, assim, a gente tem aqui o processo caminhando, e a gente tem um influxo de técnicas que a gente utiliza ao longo das etapas. Então, uma coisa são as etapas e outras coisas são as ferramentas técnicas que a gente utiliza no processo como um todo, tá? Dessas ferramentas, a gente vai apresentar um estudo que foi desenvolvido aqui na casa, que faz um levantamento em 5 países diferentes. E a hipótese desse trabalho era, existe um núcleo duro de ferramentas sobre a mediação internacionalmente, em alguns países selecionados. A gente pode falar que existem técnicas que são utilizadas de forma comum, ou seja, a pergunta é, há uma identidade de formato de método em termos de técnicas sobre a mediação? Então, ali o que a gente fez foi garimpar as ferramentas mapeadas nesses cenários e tem algumas autorais aqui da casa também que a gente agrega, tá? Então, são mais ou menos 16 ou 18 ferramentas do modo afirmativo. A gente desmembra essas ferramentas em categorias diferentes, tá? E no modo interrogativo, porque a gente vai aprender que existe um berço de possibilidades gigantesco, que é na potência das perguntas. Então, a gente vai aprender que as categorias reflexivas, portanto, a forma comunicacional de perguntar, ela representa, para nós, uma imensa potência técnica na mediação. Porque o que a gente vai estudar é que as perguntas, elas abrem cenários de possibilidade, tá? Então, as perguntas, elas são um passaporte para algo novo. Então, quando eu pergunto algo para alguém, eu crio uma ponte entre aquilo, entre o não dito e o que passará a ser dito, e às vezes o que não foi pensado e algo que é criado. Então a pergunta, ela é muitas vezes um lugar de gestação de possibilidades e de ideias. E ela é uma gestação também de outras referências perceptivas sobre uma determinada situação, tá? Então, o método que a gente desenvolveu a partir das nossas pesquisas, que é o chamado método autorreflexivo expansivo, ele aprofunda esse estudo das perguntas em mais de 120 categorias reflexivas diferentes. E aí, para isso a gente vê lá no avançado, esse conteúdo. No básico, a gente vai nas 6 macrocategorias. Então, quando a gente fala em estratégias reflexivas, na estrutura que a gente apresenta, elas se subdividem em 6 grandes categorias, as quais se desmembram em microcategorias, em estratégias específicas. Quando eu falo em categorias, eu me refiro à estratégia, tá?
Então, muito do curso vai se dedicar a formatar estratégias adequadas a uma demanda específica. Então, o nosso trabalho passa por identificar as demandas do caso, do ponto de vista técnico e não leigo, que é a transição que a gente vai buscar fazer no curso, e identificar as ferramentas que a gente utiliza e aprender a executar as ferramentas. Ou seja, a gente tem muito para fazer no tempo que a gente tem. Tá? Então, vamos arregaçar as mangas e vir com muita disposição para a gente conseguir absorver. E eu não tenho nenhum problema em tirar dúvida, parar. Eu explico quantas vezes for necessário até a gente sair daqui com um conhecimento uniformizado, tá? Mesmo que a gente fique depois. Então, assim, eu deixo o áudio, se for necessário, nos grupos, enfim, tá? Agora, pode ser que esteja um grau de complexidade, mas porque eu estou falando muito rapidamente o que a gente vai ver em detalhes em cada módulo. Então, tudo que a gente estou apresentando aqui vai ser dissecado, mastigado, tá? Então, não se assustem, não vou ver esses rostinhos aí, né? Podem ficar tranquilos que a gente vai com muita calma e todos passam por esse percurso e a gente se alimenta do conhecimento e a ideia é que isso faça sentido para vocês e, sobretudo, para as pessoas com quem vocês vão trabalhar. Porque tudo isso serve a um propósito que é levar ao mundo, ao contexto em que vocês vão atuar, a potência do aprendizado. Esse é o objetivo. Só serve se for para isso, né? E a gente vai trabalhar muito bem nesse sentido. Ok? Bom, então eu dizia do processo da mediação, a gente vai estudar, portanto, procedimento, etapas e as ferramentas técnicas, tá? E aí vocês vão perceber até onde vocês querem ir em profundidade. No básico, a gente já consegue ver as ferramentas, né? O avançado a gente aprofunda nessas 120 microcategorias para quem quer esse nível de aprofundamento, quem sente que isso faz sentido. Mas aí depois eu explico melhor, mas rapidamente agora, o que lá no avançado a gente vê é o que é cada uma dessas o que são todas essas estratégias, exemplos delas e como é que a gente executa. Mas aí, de fato, a gente precisa de mais tempo para fazer isso, porque para fazer isso em 60 horas já nem se a gente triplicasse o tempo, porque a gente, né, muita informação. Mas, repito, com 60 horas a gente já consegue fazer um bom trabalho, tá? Deixa eu voltar. Dúvidas até aqui? Posso seguir? Gente, é possível, tá? Rapidamente aqui. Isso é feito de humanos para humanos. Não falaremos grego nem russo, tá? Felizmente vai ser português. Eu falo isso porque eu já passei os meus apertos fazendo mediações em outros idiomas, porque por mais que você esteja num idioma, na hora de mediar, né, a sua língua materna, ela é sempre a sua língua materna. Então, assim, qualquer dúvida a gente disseca em conteúdos acessíveis, tá? Então, eu queria que a gente ficasse muito tranquilo, não se assustasse, porque a ideia é ficar animado. Deixa eu voltar aqui a mostrar para vocês, tá? Então, assim, dentro da estrutura de processo de mediação, a gente vai entender também quais são os caminhos possíveis de derivação para a mediação, né? Quando a mediação começa, o que é uma pré-mediação, o que são essas sessões? As pré-mediações são os encontros individuais que o mediador tem com as partes antes das sessões conjuntas. Então, a gente vai entender para que serve, se isso é feito em todos os casos, qual a utilidade, como é que se faz, quais são os objetivos da pré-mediação, e a gente vai ver que a pré-mediação ela pode fazer muitas mudanças, né? Então, a gente pode fazer essa proposta de encontros individuais e aí planejar os encontros coletivos, que são efetivamente juntar as pessoas que estão na situação de conflito para esse diálogo estruturado, que a gente vai aprender a fazer. E como a gente trabalha com esse método da casa, que é o auto-reflexivo expansivo, né, que trabalha muito na potência das perguntas, o que a gente rapidamente vai identificar é que se você consegue utilizar com sabedoria a potência das perguntas na etapa preliminar, que é a pré-mediação, ou seja, então, João tem um conflito com Maria. Antes de reuni-los, a gente se encontra separado com João, separado com Maria.
Se eu consigo, como mediadora, criar uma estrutura reflexiva que eu ajudo o João a pensar sobre esse conflito de forma diferente da que ele pensava, simplesmente provocando uma variedade de reflexões possíveis, estratégicas. E se eu faço o mesmo com Maria, a gente vai ver que quando eles se encontrarem, parte do nosso trabalho vai ser muito mais otimizado. Porque a gente não cria condições de consenso apenas dentro do diálogo, mas também de forma anterior a esse diálogo e, naturalmente, de forma transversal ao longo do próprio diálogo, que a gente vai aprender a fazer. Como criar as estruturas dialógicas das partes em conflito. Então, esse formato reflexivo é algo que a gente trabalha aqui no Mediação Brasil. Então, a gente vai aprender o formato clássico de mediação e a gente vai ter esse diferencial de aprender essas estratégias reflexivas. Então, por isso que o avançado, que é o curso que viaja, né, já foi ministrado fora e tal, ele acaba podendo gerar esse interesse até em pessoas que já estão formadas, porque a gente traz essa bagagem reflexiva que não está tanto no repertório comum da mediação. Ah, Vivian, você está dizendo que a mediação clássica não tem perguntas? Não, claro que toda mediação passa por você fazer perguntas, mas o que a gente vai olhar aqui é um aprofundamento vertical e uma amplitude horizontal dessa potência reflexiva, que significa ajudar as pessoas a pensarem diferentes por si próprias. Então, a pergunta, ela não diz o que o outro vai ter que fazer ou pensar. Ela é um catalisador de insights. Eu ajudo as pessoas... Então, sabe quando a gente está naquele diálogo interno repetitivo, que a gente pensa as mesmas coisas? Como é que a gente sai desses labirintos mentais? Criando ideias novas. Então, a gente vai aprender a usar as perguntas como um passaporte para sair dos labirintos repetitivos mentais. Faz sentido para vocês isso? Tá? A gente vai aprender na prática de uma maneira que seja viável, tá, gente? Que não vai passar por grandes elucubrações. Ela é prática para situações concretas. Tudo bem? Ótimo. Então, a gente vai também na mediação aprender as escolas de mediação, né? Assim como na psicologia a gente tem Jung, Freud, linhas variadas, na mediação a gente também tem algumas escolas clássicas e a gente vai aprender as escolas clássicas e vai olhar para essa escola que é autorreflexiva e expansiva das perguntas, que é aqui da casa também. Mas a gente vai aprender o clássico e o vou chamar de ousado, tá? A gente vai ter o pacote. Vamos aprender as diferenças específicas em relação à conciliação, porque a conciliação também ela é um método que está lá, que o CNJ pede para que ela seja abordada, tá? Mas a gente vai se dedicar mais às técnicas de mediação do que às de conciliação. E aí a gente tem um colega aqui conciliador, né, o Tarcísio, e aí a gente vai entender que a conciliação tem a sua beleza, mas a gente vai conhecer a beleza da mediação que acaba pelo tempo dilatado do processo, né? Então, uma conciliação, ela, em geral, é uma sessão única, né? Ela é uma sessão que tem uma duração mais curta, e a gente vai ver que a mediação ela é um processo com várias sessões, com algumas sessões, né? E com outras ferramentas, e a gente vai mergulhar nessa estrutura de ferramentas. Tá? Então, é um formato um pouco distinto, embora ambos os institutos, de alguma maneira, olhem para o consenso, mas a maneira da gente chegar nesse consenso ela é diferente. É isso que a gente vai mapear, essa diferença, tá bom? Maravilha. Vamos lá, deixa eu voltar aqui a mostrar para vocês. Avançando, tá? Nós estudaremos aqui a negociação, tá? Então, a gente vai aprender que a negociação, ela é um grupo, é um núcleo de conteúdo fundamental para a gente entender a mediação. A gente pode definir a mediação como um método de desconstrução de impasses,
para a construção do consenso, que a gente vai aprofundar essas ideias depois na próxima aula, tá? Mas uma outra maneira, porque essa é uma maneira bastante pessoal que eu trabalho isso nas palestras, nos cursos, nos livros, mas uma forma da gente ler o que é o processo de mediação é um terceiro imparcial, o mediador, que facilita a negociação entre as partes. Então, nós somos facilitadores de um processo negocial que ocorre entre as partes. Então, vou parafrasear, não sei se eu cheguei a falar hoje já para vocês, eu tive como professora visitante em Loyola Law School, lá em Los Angeles, e eu tive a honra de estar em contato com a coordenadora lá da Faculdade de Direito que sediava o Centro de Mediação. E ela dizia uma frase para os alunos dela que eu vou tomar liberdade de trazer para vocês. Acho que eu cheguei a falar isso no início, né? Que é isso, que é um bom mediador tem que saber o máximo possível sobre negociação, porque eu tenho que entender esse fenômeno que ocorre interpartes para poder facilitar. Como é que eu vou facilitar um processo negocial se eu não domino essas estruturas, esses fenômenos nessa bilateralidade ali interparte, tá? Então a gente vai, para se aprofundar em negociação, utilizar as teorias harvardianas, Harvard, né? Então Harvard é hoje a grande escola internacional de negociação. A gente vai visitar os conceitos fundamentais da escola de Harvard, vamos falar um pouquinho sobre teoria dos jogos também, entender o que o CNJ trabalha como técnicas de negociação propriamente ditas, tá? Mas numa ideia da gente olhar a negociação como um suporte para o nosso trabalho, mas nós como mediadores não somos negociadores, tá claro isso? Nós facilitamos uma negociação que ocorre entre as partes, mas a gente vai aprender e vai dissecar tudo isso com calma, tá? Eu vou dar para vocês a bibliografia harvardiana básica. Felizmente, agora a gente já tem quase ela toda traduzida para o português. Mas o que não tiver, eu vou dar os nomes dos livros em inglês para quem quiser olhar. Mas tem um livro básico, que é o Chegando ao Sim, que depois eu vou explicar. Mas eu vou pedir que a gente deixe para começar a ler um pouquinho mais adiante. Tem outros livros que a gente pode indicar na frente, tá? E são livros, gente, que vocês não precisam... Alguns eu pediria que fossem acompanhados juntos com o curso, mas outros vocês vão ter um tempo, mesmo depois que o curso terminar, para se aprofundar aí com calma. Então, o que eu dou de mensagem é o seguinte: quem conseguir acompanhar as aulas, tá aqui de corpo e espírito presente, já tem condições de chegar aos objetivos que a gente tem. Porque, como eu falei, a mediação ela é muito vivência, né? É ótimo ler livros, é fantástico. Mas, assim, para a gente se formar mediador, o mais importante é a estrutura formativa mesmo, que é o que vocês estão fazendo aqui dentro desse nosso espaço, tá? Então, eu vou pedir para vocês se organizarem, de terem silêncio junto das aulas, né? De poder tentar que tá concentrado, tá junto e tal. Se não puder, depois pega o vídeo e vocês irem acompanhando o curso na medida em que ele vai acompanhando, né? Porque o conhecimento ele é sempre cumulativo. Mas a gente está aqui à disposição para qualquer questão. A gente trabalha numa estrutura muito familiar, assim. Então, todo mundo chega onde a gente precisa chegar. Ok? Alguma questão? Eu posso seguir? Vocês querem fazer algum comentário? Posso avançar? Ótimo. Depois a gente vai comentar sobre... eu vi que vários de vocês aqui têm um interesse pela comunicação propriamente dita, né? Então, a gente vai ter um bloco de conteúdos voltados a aprofundamentos em estudos da comunicação. E a gente vai utilizar algumas referências que são interessantes, tá? Que vem da pragmática da comunicação. Alguém aqui já ouviu falar na pragmática da comunicação? Não? Já? Já. Então, a gente vai ter essa interface, tá? Que a gente utiliza como referência o professor Paul Václavic, austríaco, que deixou uma grande contribuição para o mundo. Ele simplesmente escreveu um livro, acho que não sei se ele está aqui, acho que está lá no escritório, que é A Teoria da Comunicação Humana. Você já leu esse livro? Não?
Ele é um livro muito denso, né? Eu tô brincando porque, assim, os alunos brincam que, poxa, professora, mas ele escreve sobre comunicação humana, mas ele escreve de uma forma tão densa, né? Que dicotomia é essa? Mas é porque ele é da densidade do conhecimento, né? A gente não fica brincando na superfície, mas o nosso trabalho vai ser dissecar esses conhecimentos mais elaborados num formato mais acessível e mais prático, tá? Então, o nosso papel é ir em conteúdos teóricos mais avançados, mas entender o que ele contribui para a prática. Então, não é fazer uma viagem conceitual, é ir no refinamento para a gente poder ter uma auto-orientação melhor. O meu objetivo aqui com vocês, o nosso, é que vocês saibam o que estão fazendo. Então, a gente tem que estar num processo de mediação entendendo que qualquer palavra dita, ela está a serviço de uma estrutura técnica. Então, a gente abandona o improviso. A gente abandona o dizer qualquer coisa. Então, eu fico mais atento. É uma vigília, né, no nosso falar, no nosso movimento de fala e no nosso movimento de silêncio, que é tão importante quanto o movimento de fala. Tem uma técnica em especial que a gente vai estudar, que é a gestão de silêncios, que ela tem a sua beleza. Que a gente vai ver que o silêncio, na verdade, ele sublinha o que acabou de ser dito, entre outras várias coisas, né? Porque no silêncio se ecoa aquilo que foi dito de forma anterior. O silêncio, ele é campo de fertilidade reflexiva, porque é no silêncio que as ideias se produzem, em alguma quietude. Só que essa quietude, na prática, ela é real. Ela não é no falatório, um fala, o outro fala e todo mundo fala junto, né? Então, assim, a ideia é a gente entender que minúcias fazem diferença para uma boa prática. E mesmo para quem não queira trabalhar como mediador, quem tem outros objetivos, quer uma intervenção mais direta, assim, a minha expectativa é de que quando a gente finalize, a gente fale, vocês cheguem e falem, puxa, Vivian, mudou. Eu já não me comunico mais igual. Eu tenho a minha consciência do movimento de fala mudou. Eu vejo coisas que eu não vi antes. Só da gente ver mais do que a gente vê, sair de algumas cegueiras, isso já é um grande ganho. Não importa o uso que a gente faça disso depois, tá? E muito do nosso trabalho é identificar esses pontos cegos, os desafios concretos aí dos casos. Faz sentido para vocês o que eu estou colocando? Tá, ótimo. Bom, então a gente vai falar também sobre algumas ideias ligadas à ontologia da linguagem, que é uma lindeza também de conhecimento. Mas, de novo, a gente vai dissecar e trazer para o pragmático, para o prático, para o concreto, tá? E essa linha de aprofundamento em comunicação é algo também que não é feito praticamente nos cursos, né? A gente traz isso aqui no Mediação Brasil porque depois dessa vivência lá fora, eu não consigo pensar mais a mediação, a gente aqui, simplificando coisas e simplesmente deixando para lá uma série de conteúdos que fazem muita diferença para a prática. Então, tem muita coisa aqui que a gente vai estudar que se vocês forem pegar em grades curriculares clássicas, a gente não vai encontrar. E eu não estou falando isso para dizer que a gente é melhor ou pior que nada, mas é para vocês situarem a diferença, que eu preciso dizer de onde vem e por que vem. O meu papel aqui é ser transparente. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Vamos falar também sobre a figura do mediador, né, o papel do mediador na relação com os envolvidos. Tá? Esse é um conteúdo que vem bastante do CNJ. A gente vai falar isso de uma forma mais prática também, mas a ideia do papel do advogado, quando ele existe, o advogado pode participar ou não da mediação, né? Na mediação judicial, como é que esses outros atores eles podem aparecer. Para quem quer trabalhar efetivamente com mediação, é muito importante saber lidar com os advogados e compreender essa questão do trabalho da advocacia colaborativa, porque um advogado, quando ele está no caso, ele pode boicotar o processo ou pode ser um grande aliado do processo. Então, assim, eu já tive casos
sobretudo anos atrás, assim, quando a mediação era mais desconhecida, né? De claramente os advogados virem um espírito sabotador. Doutora, olha, eu por mim nem estaria aqui, mas o meu cliente insistiu assim. Então, assim, numa descortesia imensa. E no final, o advogado chegar e falar assim: olha, doutora, eu peço até desculpa porque eu sei que eu não fui nem muito tão educado com a senhora, mas eu estou surpresa porque eu não imaginava que o processo teria essa possibilidade, esse contorno. Ah, Vivian, você está dizendo para a gente que todos os advogados vão dizer isso ao final? Não, porque se nem Jesus Cristo agradou todo mundo, que dirá nós, réis mortais, né? Então, mas o que eu estou dizendo é que quando a gente trabalha de uma maneira que sabe agregar o advogado, né, que não fere o vínculo do advogado com seu cliente, que honra esse vínculo, que estimula outros formatos, a gente muitas vezes consegue ganhar esse profissional. Nem todos os advogados vêm muito preparados para participar da mediação, mas a gente vai estudar isso ao longo do curso. Não é obrigatória a participação dos advogados na mediação, tá? Você pode, inclusive, fazer mediações em contextos que isso está muito longe, por exemplo, contextos escolares, contextos comunitários, o próprio workplace mediation, né, que é a mediação interna, mas é importante a gente saber, na eventualidade desse profissional participar, como lidar com isso, tá? A gente vai olhar um pouquinho para essa temática. Ainda sobre o mediador, a gente vai falar bastante sobre a questão deontológica, né? O código de ética dos mediadores, os cuidados, e aqui é muito importante a gente estar atento aos princípios da mediação, né? Os princípios da mediação são os nossos grandes norteadores. Então, a gente sabe se a gente está executando um processo com fidelidade e ética, entre outras coisas, quando a gente está alinhado aos princípios da mediação. Então, a gente vai visitar todos eles e entender. Então, não é o princípio da imparcialidade, tá? Mas o que é na prática, né? Quais são as tendências de imparcialidade que a gente pode ter? Como é que a gente se auto-observa num processo de mediação para não estar de forma inconsciente puxando mais a corda para um lado ou mais para o outro, tá? Então, a gente vai entender um pouco mais na dimensão prática os princípios que estão previstos também na lei. E aí, mesmo quem trabalha em contexto escolar, em contexto interno de mediação, tem que conhecer os princípios. Porque uma vez que a gente desenvolve a mediação, a gente tem que estar atrelada à principiologia que vem com ela, tá? Mas são simples, não é nada de outro mundo, é algo que é perfeitamente atingível. E é interessante, né? E aí eu já vou adiantar para vocês, né, que o maior desafio inicial, no primeiro contato com essa nova profissão que vocês estão olhando, é a gente se acomodar dentro desse lugar da imparcialidade, né? Como é falar de forma imparcial? Então, que registros de fala puxam para um lado ou puxam para o outro? E a gente vai ver que a gente tem um vício da parcialidade, né? A gente tem o vício da expressão das nossas opiniões. Então, a gente vai fazer um treinamento do desapego desses vícios. E a gente vai ver como é possível estar no mundo sem necessariamente tomar parte. Como a gente pode. E isso é muito engrandecedor até para a nossa vida cotidiana, né? Porque a gente perde a necessidade de opinar. Então, o que a gente já vai aprender de entrada aqui. Pergunto para vocês, o mediador pode opinar? Pode dar opinião pessoal dele? Não pode. Vedado. Então, como é que eu vou gerir conflitos sem opinar? Sem dizer o que eu penso? É possível? É. E é o que a gente vai aprender a fazer aqui. Mas é todo um trabalho de desconstrução. Então, às vezes, o nosso primeiro trabalho não é nem aprender o novo, mas é liberar o espaço do velho para o novo poder chegar. E o primeiro vício que a gente vai desconstruir é o vício do julgar, do avaliar. Primeiro. Por quê? Ah, Viva, mas eu julguei quietinha aqui, eu não falei para ninguém o meu julgamento aqui. Mas a gente vai ver que tem níveis disso. Porque se você tiver com esse seu pensamento muito vívido, ainda que você não o verbalize, ele é a interface de você planificar o que você vai dizer. Então, às vezes, a gente tem que chegar nesse lugar anterior do desconstruir. E é fácil? Não é. É possível? É.
E a gente vai se dedicar para essa possibilidade. Porque não tem como entender todas as técnicas, mas aplicá-las de forma parcial. Porque você anula a técnica. Vocês percebem o que eu estou colocando? Então, assim, claro que você verbalizar seu julgamento é o que apita a luz vermelha, né? A gente brinca nas práticas, quando apita a luz vermelha, opa, isso aqui não posso fazer. Isso aqui seria proibido do ponto de vista da mediação. Mas a gente vai ver que antes do verbalizado existem processos mentais nossos. E a gente vai ter muita abertura, assim, o que a gente pede muito dos grupos e das pessoas é o que a gente chama de uma certa humildade da gente perceber as coisas que a gente precisa trabalhar na gente. Tá? Então, o que eu já adianto, o que a gente vai aprender, porque isso vale para mediação em qualquer escola, é gerir conflitos sem opinar, sem julgar, sem avaliar, sem sugerir, que a gente pode dar soluções? Não. A conciliação, a gente vai ver que o conciliador ele tem mais abertura para poder entrar um pouco mais nesse campo. Mas quando a gente chega na mediação, até pela forma que a lei brasileira estruturou a mediação, a gente vai ver que a gente não pode opinar. Nos Estados Unidos, existe uma forma de mediação chamada mediação avaliativa, em que lá eles permitem que alguns juízos de valor sejam feitos pelo mediador. Depois eu vou explicar, a gente vai aprender um pouco o que é. Mas no Brasil, essa não é uma possibilidade. Então, a gente vai aprender uma forma de mediação que ela é facilitativa. Portanto, as pessoas, para chegarem no consenso, não contarão com a opinião pessoal do mediador. Vivi, então elas vão contar com o quê? Com uma série de outras coisas que a gente vai aprender. São várias dessas ferramentas. Então, a gente trabalha como geradores de estímulos para que as pessoas trilhem um caminho por si e não trilhar um caminho sugerido. Talvez essa seja a maior beleza que eu possa compartilhar com vocês aqui nesse trabalho. E é também por isso que a gente se apoia tanto nas ideias das perguntas, porque as perguntas acabam sendo um passaporte para a gente chegar nesse lugar, sem precisar sugerir o que o outro vai fazer. Faz sentido? E aí a brincadeira é que vocês vão ser os mediadores mais perguntadores do Brasil. Essa é a nossa expectativa, né? E vocês vão ver que vocês vão começar a brincar muito mais com perguntas, né? Eu vou contar aqui uma particularidade. O Lucas conhece meu companheiro, né? Que foi orientador dele no mestrado. E aí o meu companheiro, ele brinca comigo e diz assim, mas já vem você com essas perguntas devoradora de cérebros, né? Ele fica brincando assim comigo, né? Brincadeira, né? Mas é por isso, porque assim, a gente começa a no final você vai fazendo isso, você já não tem fronteira, você está fazendo isso na sua dimensão doméstica, na sua dimensão de trabalho, e se a gente começar a integrar isso, talvez a maior contribuição que a gente pode deixar, porque vai bastante além da mediação propriamente dita. É uma outra forma que a gente aprende de se comunicar e de interagir no nosso entorno, né? Numa posição em que, quando o outro faz movimentos, não é por uma orientação, por uma indicação de caminho, mas por uma autodescoberta deles de pensar outros caminhos por si. E quando isso é feito dessa forma, qual é a tendência? O que tem de diferente nisso? É que esses caminhos outros, eles tendem a ser o quê? Mais sustentáveis. Tudo que é autoral, ele tem mais sustentabilidade. O que é copiado, o que não passa do de dentro para fora, ele tem uma sustentabilidade ou mais reduzida, e ele tem uma profundidade menor. Então, é por isso que na mediação a gente tem esse cuidado a partir dessa orientação do método, tá? Que isso, guarda semelhante com o coaching. Por isso que quando a gente fala da nova geração de ferramentas multidisciplinares, a gente introduz o coaching. Eu sou coach também. Eu sou formada no Instituto Europeu de Coaching Estrutural. Então, a ideia de trazer as perguntas, ela está alinhada com o coaching, mas naturalmente não foi o coaching que criou isso, porque se a gente for voltar na história, a gente tem que ir para Sócrates, né? Que foi o primeiro grande perguntador
da história documentada, né? Mas, assim, o coaching, ele tem essa semelhança. O que a gente faz é trabalhar a ideia das perguntas dentro de uma estrutura mediadora, né? Então, a gente vai ver claramente para quem também é coaching aqui as diferenças que isso tem, até porque as perguntas são sistêmicas, né? Eu faço para os dois, ou para um ou para outro. O coaching, normalmente, ele é direcionado a um indivíduo. Também tem o coaching de equipes, eu também trabalho com coaching de equipes, mas é diferente a estrutura. Mas o que a gente vai ver é que a organização e a sistematização das perguntas dentro do método, aí quem for fazer o avançado vai ver isso com bastante detalhe, também é bastante diferente do coaching. Mas acaba que esse método ajuda muitos coaches também. E ajuda quem você, se você aprende a fazer isso, você leva isso para quem é terapeuta, leva isso para quem está nas escolas, quem está nas empresas, porque você muda a sua estrutura de trabalho. Segurar minha sugestão e orientação e converter isso para outros formatos técnicos, que é o que a gente vai aprender. Deixa eu ver aqui a Maria Fernanda. Você quer falar, Maria Fernanda? Pode falar, querida. Destrava o seu áudio aí para você falar conosco. A pergunta era se esse método de perguntas, você também vê que tem resultados quando eu sou parte de uma das partes, né, conflitantes. Se eu começar a fazer perguntas, isso também você viu que tem resultados. Sim, sim. Você está falando de você estar num conflito com outra pessoa. E você sim, ou representar uma empresa, eu sou parte da empresa, represento algum interesse do outro lado e tenho que mediar. Não mediar, mas quero resolver essa situação, né? Sem dúvida. Então, assim, essas estruturas elas vão ser úteis quando a gente está na bilateralidade, ou seja, quando a gente é parte ou representante de parte, e também quando a gente está no lugar de terceiro, né? O terceiro neutro ali, que é o mediador. Então, claro que o tipo de pergunta e a forma de pergunta ela é diferente. Porque se você tem um desafio, um desafeto com o outro, o seu cuidado e a formulação dessas perguntas, ela vai variar pelo local que você ocupa naquela relação, pelo seu lugar de fala, né? Pela relação que você compõe ali. Mas, sem dúvida nenhuma, isso pode ser adaptado para esse movimento direto. Nos cursos de negociação, quando a gente faz essa adaptação, a gente utiliza nesse lugar. Mas com o que a gente aprende aqui, é possível fazer essa versatilização, sem dúvida nenhuma. É muito útil, né? E assim, tudo que é feito de uma forma assim que respeite o genuíno, na minha experiência de trabalho, é o que tende a funcionar melhor. Porque a pergunta, ela gera esse encontro com o que a pessoa genuinamente responde, né? Se você encontra espaço para caminhar para isso. Só para complementar, claro que não adianta a gente aprender as ferramentas mais avançadas de fazer pergunta, mas não ter uma estrutura empática com a outra parte, né? Não ter o rapport. Então a gente vai aprender mais adiante que não é só o que se pergunta, mas é como se pergunta e que contexto se cria para que essa pergunta seja entregue. Porque é esse conjunto de elementos que gera o resultado. Mas a gente vai ver isso tudo lá com calma. Mas respondendo a sua pergunta, sim, é possível utilizar perguntas em estruturas negociais diretas, quando eu sou parte de um conflito. Tá? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tá fazendo sentido, gente? Para vocês? Ótimo. É porque eu sou uma encantadora, eu estudo perguntas profundamente, então como eu participei do desenvolvimento desse método, para mim eu falo como se fosse um filho mesmo, porque o método que eu digo é esse uso das perguntas na mediação como um carro-chefe das possibilidades de trabalho. Então, mas por que eu falo com tanta paixão? Porque eu vejo que isso me ajuda. Então, isso foi criado muito numa relação teórico-prática. Teoria, prática e pesquisa. Então, veio de uma demanda concreta de ver que os casos, até num certo ponto, a minha inquietação sempre foi desde o início, assim, como é que a gente pode fazer diferente? Tem mais coisas que a gente pode fazer? E vinham essas buscas, né? Então, a ideia foi, a partir de demandas, desenvolver estratégias que
podiam melhor endereçar essas demandas, testá-las, e esses testes teórico-práticos geraram a formação das estratégias que hoje estão estruturadas e sistematizadas. E isso depois foi coletivizado. Então, enfim, depois eu complemento e falo um pouco mais. Mas, assim, para dizer para vocês que não é um contexto livresco, não é assim, tem uma brincadeira que eu sempre falo, eu morri de rir quando eu ouvi isso pela primeira vez, que é assim, se a teoria não se adequa aos fatos, pior para os fatos, né? Não pode ser assim, né? A teoria ela tem que dialogar, se os fatos não se adequam à teoria, pior para os fatos, né? Então eu mantenho a teoria e ignoro os fatos, não pode ser assim, né? A gente tem que criar formas teóricas que se casem com o que acontece na realidade, né? E a construção dos métodos de mediação precisam passar por essa estrutura. Mas a gente vai ver a parte prática disso tudo rapidamente, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui? Só fiquei curiosa se você tem algum artigo, algo que você desenvolveu sobre esse... Tem artigos publicados, os cursos consolidados que estão todos... Porque o avançado é isso detalhado, né? No básico a gente vai nas macrocategorias, que são 6, no avançado a gente vai nos detalhes, e no final do ano vai sair o livro completo do método também. Mas existem sim artigos, deixa eu ver aqui. Peraí. Tem um que está aqui. Esse aqui tem um artigo meu nesse livro, que foi publicado num livro de Justiça Restaurativa, depois eu posso passar para vocês. Aqui tem as categorias, é isso aqui, ó. Esse aqui era um uso do método específico na Justiça Restaurativa, mas tem aqui, ó, todas as categorias, essas aqui adaptadas à Justiça, vocês conseguem ver? Tá meio longe, né? Mas tem livros, nesse livro aqui também tem o artigo do método e vai ter a consolidação publicada aí no final. Já está mais ou menos pronto, mas a gente espera um momento certo para soltar no mundo, porque foram muitos anos de pesquisa disso para isso poder sair, né? Que a gente, para se apresentar isso como um método, não adianta só você teorizar, você tem que ter um trabalho de levar para a prática, testar, voltar, porque é muita responsabilidade você jogar isso no mundo, né? Então, mas sim, Maria Fernanda, depois eu vou ter o maior prazer em convidá-los aí para o lançamento. Mas quem já quiser ler, tem os artigos. Depois eu indico onde eles estão publicados, em que livros. Tudo bem? Ok. Então, vamos lá para a gente poder fechar aqui a apresentação. Bom, então nós vamos falar sobre a ética, né, da mediação, a questão deontológica dos mediadores, que a gente tem que estar muito atenta. Vamos conversar sobre a interdisciplinaridade da mediação, né, o que constitui aí as bases multidisciplinaridades da mediação. E aí, para quem for fazer o avançado, a gente vai ver a nova multidisciplinaridade da mediação, que aí entra programação neurolinguística, coaching e o eneagrama também, que é uma lindeza. Vocês já ouviram falar no eneagrama, gente? Não? Já? Quem aqui já ouviu falar no eneagrama? Vocês conhecem, estudaram o eneagrama? Sim. Então, eu sou uma encantada pelo eneagrama. Um curso breve. Desculpa. Maravilha. Então, assim, mas isso a gente só vê lá no avançado. Mas, basicamente, o eneagrama, ele é, muito rapidamente aqui falando, ele é uma apresentação das possibilidades da psique humana articuladas em 9 eneatipos, são 9 arquétipos de personalidade humana, tá? E aí eu posso depois, mesmo no básico, dar uma palhinha sobre o eneagrama, porque eu amo falar de eneagrama. Para mim, eu acho que é um conhecimento antigo. Na verdade, ele é formado dentro de um símbolo que tem 9 pontas, que é um símbolo muito antigo, que foi resgatado por Gurdjieff alguns séculos atrás, e depois foram feitas releituras de outros autores, até que a gente vai chegar no mais recente, tem o Oscar Ichaço, depois tem o Cláudio Naranjo, que foi o grande mestre também
que trabalhou conceitos psicológicos baseados nesse símbolo que foi redescoberto. Mas esse símbolo, ele é datado de... Não há uma precisão temporal, mas ele é ele faz parte da história antiga da humanidade, né? São milhares de anos possíveis mas não há uma precisão de quando, né? Ele foi resgatado. Então, assim, a gente não está falando de uma teoria que nasceu ontem. Tá? A gente está falando do resgate de um conhecimento ancestral, que já dá, né? Que dá a robustez do que a gente está falando. Mas o que foi feito de forma recente que eu digo, né, Oscar Etiácio e depois Cláudio Naranjo, é você dissecar essas 9 tipologias da psique humana. Então, cada tipo tem características específicas, de 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Então, por exemplo, o eneatipo número 1 são pessoas marcadas por um sentido ético mais avançado, são umas pessoas que têm muito a questão do certo e do errado, que o aspecto positivo do 1 é ele ele acaba sendo muito exigente, muito crítico, porque ele tem essa noção do amor à perfeição, né? do amor aos valores éticos. Mas o outro aspecto dele é que ele acaba sendo, às vezes, excessivamente perfeccionista ou excessivamente crítico, e ele tem toda uma questão de uma raiva mal trabalhada. Normalmente, ele tem uma grande questão com a raiva e com a ira, tá? Rapidissimamente falando. Então, o que a gente trabalhou aqui de forma bastante nova também foi trazer esses conceitos para a gestão de conflitos. Então, lá no avançado, quando a gente estuda os eneatipos, a gente começa a pensar assim, entendendo que existem essas características, que ferramentas eu posso pensar em utilizar considerando potenciais características que eu vejo ali nas partes. Então, é usar esses conhecimentos dentro da gestão de conflitos, não é ficar etiquetando as pessoas ou analisando as pessoas. É entender que se existem arquétipos, né, imagens arquetípicas de possibilidades da psique humana, se eu conheço as 9, eu posso perceber quando as pessoas estão agindo, conversando, interatuando no conflito, que elementos arquetípicos elas manifestam. Então, independentemente dela ser ou não o 1, o 2, o 3 ou qualquer número, ali ela manifestar aquilo, eu tenho, então isso está aparecendo aqui, que ferramentas eu uso que melhor chegam a esse contexto. Então, é nesse sentido que lá no avançado a gente utiliza o eneagrama. Mas, assim, honestamente, quase nenhum espaço fala disso. No Brasil, que eu saiba, isso não é trabalhado. E mesmo lá fora, é muito raro você encontrar uma aproximação de ferramenta de mediação com um eneagrama. É até bastante usado, por isso que a gente coloca separado lá no avançado, para quem tem esse interesse mais específico. Dá para ser mediador sem isso? Perfeitamente. 99% dos mediadores não trabalham necessariamente com eneagrama. Mas... para mim, Vivian Gama, fez muito sentido conhecer o eneagrama, porque quando eu descobri o meu eneatipo, muitas coisas se revelaram. Eu fiquei muito impactada com o conhecimento do eneagrama. Claro que eu estou falando Vivian, eu comigo. Isso não tem nada a ver com uma mediação. Então, eu acho um conhecimento de alta relevância do ponto de vista humano. E é por isso que a gente fez essa ponte com o eneagrama. Tá? Mas depois a gente vai ter, eu posso dar uma palhinha do básico, enfim, a gente só estou ilustrando um pouquinho, porque quando a gente começa a estudar, a gente vê que é um universo de possibilidades. E o grau de aprofundamento, ele é infinito, né? Mas a gente vai aos degraus que a gente quer e que fazem sentido. Tá? Então, para fechar, queridos, a gente, então, aí sim, no profissional, a gente avança para conhecer as áreas específicas da mediação. No básico, a gente fala da mediação lato sensu, no sentido desse núcleo de ferramentas possíveis para qualquer área da mediação. Lá no profissional, a gente vai indo etapa por etapa, né? Então, a gente vai ver etapa por etapa, eu digo nicho por nicho, empresarial, família, mediação pública, enfim, a gente vai vendo um mosaico e ali
para quem quer se descobrir ou ter outras ideias, é interessante, porque a gente vai vendo as especificidades, aí vão vir vários professores, cada um com seu olhar, cada um com seu expertise, vão vir professores de fora também. E a gente tem também no profissional uma carga horária dedicada a gente praticar. Roleplay, praticar, errar, aprender, cair, levantar, ver o outro errar, aprender. E isso é útil, né? A gente tem um tempo para poder fazer isso. Mas quem for fazer só o básico também pode fazer isso de outras formas, em grupos de estudo. Então, essa é a parte do profissional. E o avançado, como eu falei, são as questões, esse aprofundamento sobre as perguntas e a nova multidisciplinariedade, que engloba aí PNL, programação neurolinguística, o coaching e o enneagrama. Ok? Então, essa é a estrutura do curso que eu queria hoje apresentar, porque diferente da gente ler, né, e eu trocar e apresentar um pouquinho para vocês, espero que de forma mais vívida, para a gente ficar bem animado, para na próxima aula a gente dar início aos nossos aprendizados. Ok, queridos? Maravilha. Eu queria ouvi-los um pouquinho, se alguém ou todos puderem falar pelo menos alguma palavrinha e a gente fechar, que eu queria ouvir, porque eu falei bastante, queria só finalizar ouvindo vocês um pouquinho. Se vocês puderem desligar o microfone, rapidamente como é que isso chega para vocês, como é que a gente está. Se alguém não quiser falar, não precisa, mas eu ficaria muito contente de ouvi-los um pouquinho, antes da gente se despedir. Posso começar? Pode. Fiquei ainda mais motivada, com vontade de emendar o básico nos outros 2 módulos, né? Só não sei se vai ter calendário, se a época vai ser favorável, que vai juntar fim de ano, não sei como é que é o calendário, né, dos outros módulos, mas achei muito válida essa apresentação do programa, né? E especialmente dos outros módulos, né? Do avançado, enfim, esse panorama que você deu do curso. Maravilha. Tô ainda mais animada. Que bom, querida. Fico muito feliz. O objetivo é a gente ficar, não só aprender, mas a gente se divertir e ficar contente, né, no processo do aprendizado. Porque vocês sabem que aprender, gente, assim, né, do ponto de vista da neurociência, lá no cérebro, a área responsável pelo mais próximo da felicidade não tem a ver com comer um gostoso chocolate, nem com os prazeres sensoriais. Dizem que o aprendizado, ele dispara uma área no cérebro que é a mais próxima dessa sensação de felicidade. Por quê? Porque a gente expande, né? A gente faz o movimento que a gente nasceu para fazer, que é crescer, né? Então, por isso que quando a gente está se sentindo crescendo, aprendendo qualquer coisa que seja útil, né? Eu espero que esse conhecimento possa ser útil, a gente dispara essa área do cérebro, porque mostra pra gente, estamos no caminho, a semente está virando árvore, né? Que a gente veio aqui de semente para florescer. Que bom, querida, fico feliz. Muito Eu gosto muito de estudar, esse lado acadêmico meu é muito aflorado. Maravilha. Muito obrigada. E aí, para quem depois, enfim, quem quiser pode fazer as migrações, quem quiser não puder fazer agora, quiser voltar num outro momento, aqui eu quero deixar todo mundo muito à vontade, mas eu só preciso apresentar tudo para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona. Alguém mais quer falar? Podem compartilhar uma palavra, uma frase final e a gente se despede. Essa repassada, não sei se alguém começou, essa repassada que você deu na programação, achei muito interessante. Me incentivou mais ainda, deu assim uma vontade de seguir. Já mandei mensagem para minha neta dizendo que ela perdeu, mas ela parece que já pediu aí ao meu nome dele, esqueci, ao Lucas, né? Já pediu a gravação para o Lucas. Achei bem legal essa repassada que você deu aí na programação. Muito bom. Vamos animar. Eu fiquei contente que eu vou fazer o avançado e achei que eu fiz me deu um presente por inteira. Eu estou plena depois que eu soube desse programa falado por você, então me deixou assim encantada. Eu já estava querendo. Aí quando eu vejo que eu consegui pegar o pacote inteiro, vou até o final, então me deixou mais gratificada.
Que bom, Alice. Maravilha, querida. Bem-vinda. Eu queria Alguém? fazer uma pergunta. Pois não. Existe um módulo, ou, enfim, de alguma maneira está previsto, eu estou no profissional. Se depois eu quiser fazer só as disciplinas ou os conteúdos do avançado, é possível ou não? Ou tem que ser sempre integrado? Não é possível. Tem alunos que às vezes fazem no módulo seguinte. Os cursos são semestrais, então é possível fazer adiante. Às vezes as pessoas se animam para fazer logo porque o conteúdo está mais fresco, né? Então, quando ela vai na sequência, está tudo mais na cabeça. Mas não tem nenhum problema. Vocês podem fazer, se quiserem, quando quiserem. Aqui a casa está de portas abertas. Sim, mas aí Deixa eu só completar. Desculpa. Termina aí, só o Eliane. conteúdo. Só o avançado. Você pode fazer só o avançado depois. Tá, ok, obrigada. Então, só complementando essa pergunta da Eliane. Se eu quiser fazer o avançado, eu posso fazer, são só 2 meses no final do ano, não é isso? Em vez de terminar em outubro, vai terminar em dezembro, é isso? Vai terminar em dezembro, isso. Tá. Pode. Aí a gente vai até o final, né? Vai. Ou seja, completa nesse mesmo ciclo, se quiser, o avançado. Isso. E aí o avançado, a gente vai entregar uma quantidade também de vídeos, porque como é muito conteúdo, porque para a gente ter as aulas num espaço de vivência prática, porque aí é importante. Mas é o que a gente está fazendo aqui juntos, só que vocês vão receber um vídeo, e aí tem as aulas de dúvidas e tal. Mas ouvindo você falar, dá vontade de fazer avançado, lógico, né? Já tô na pilha também. Mas alguém quer dividir alguma questão com o grupo? E a gente se despede. Estão tímidos? Não tem problema nenhum. Bom, queridos, então, mas foi bem? Então, pelo menos um joinha aqui para finalizamos bem o dia de hoje. Ótimo, fico feliz. Eu espero que tenha chegado para vocês todo o meu encantamento e a minha paixão. Eu faço com muito coração mesmo. Eu espero que isso tenha chegado. Acredito muito nisso que a gente está construindo juntos. Eu devoto minha vida realmente a isso. Somos muito audaciosas para tudo isso e tudo faz muito sentido. Eu espero que para vocês faça o mesmo sentido que eu sinto na minha vida. A gente vai fazer uma bela caminhada juntos de crescimento. Ok? Maravilha, queridos. Sejam muito bem-vindos. Então, até quarta-feira que vem. Aí tem mais, tá? Ah, obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.